Todo texto é feito de parágrafos. Cada parágrafo é feito de períodos. Mas afinal, o que é período? Vem comigo que você vai ver hoje o que é frase, o que é período e o que é oração. Para entender o que é frase, o que é oração e o que é período, eu trouxe aqui o poema Cidadezinha Qualquer, de Carlos Drummond de Andrade. Certo? Obviamente, esse texto não está escrito em parágrafos. Como se trata de um poema, ele está escrito em versos, em estrofes, mas será suficiente para que a gente entenda o que é frase, o que é oração e o que é período. Primeiramente, frase é qualquer enunciado com sentido completo, qualquer enunciado linguístico capaz de comunicar algo a alguém. Portanto, para ser frase, as palavras precisam estar dentro de um contexto comunicativo. Isto é, precisa ter alguém que fala, alguém que recebe aquele comunicado, aquela fala, e uma intenção comunicativa, para que falou isso? Qual é a intenção de quem falou? Então veja só, vindo para nosso texto, nós temos aqui o seguinte: casas entre bananeiras. Se eu entendo que, partindo do título Cidadezinha Qualquer, o autor quer falar de uma cidade simples, então a gente percebe que ele expressou que a cidade é tão simples que há casas entre bananeiras, casinhas separadas e tal, não é um grande aglomerado de casas. Então eu tenho uma frase: casas entre bananeiras. Se eu observar este outro enunciado, um homem vai devagar, eu também tenho aqui uma frase. E se eu observar ainda este último enunciado, eita vida besta, meu Deus. Este enunciado também é uma frase. Mas as três frases que eu falei têm três características diferentes. Se nós observarmos, aqui em cima, casas entre bananeiras, não ocorre nenhum verbo, embora nós podemos imaginar que existe sim um verbo. A palavra existe. Existem casas entre bananeiras, existem mulheres entre laranjeiras, existe pomar, amor, cantar. Veja que a primeira estrofe inteira nós temos enunciados linguísticos sem presença de verbo. Porém, é possível subentender que existiria um verbo ali. Frase, nós temos frases aqui. Um homem vai devagar. Note agora que já apareceu expressamente a presença de um verbo. O enunciado, um homem vai devagar, é capaz de comunicar algo a alguém. Alguém está falando que um homem anda vagarosamente. Então é possível que quem escute isso entenda. Portanto, comunica. É um enunciado linguístico que comunica. É frase. E finalizando, nós temos eita vida besta, meu Deus. Note que a voz do texto, o eu lírico do texto, solta uma expressão. Eita vida besta, meu Deus. Certo? Uma exclamação, digamos assim. E aí nós temos o seguinte: não ocorre neste enunciado nenhum verbo. Nem é possível subentender que existiria um verbo ali, como aconteceu no primeiro verso, que a gente percebe a subsistência do verbo da forma verbal existem, certo? No primeiro enunciado, nós temos um verbo subentendido. No segundo enunciado analisado, nós temos um verbo expresso. E no terceiro enunciado, não ocorre verbo. Mas os três enunciados permitem que entendamos o que o autor quis dizer, o que o eu lírico está expressando. Portanto, os três são frases. Frase, portanto, é qualquer enunciado linguístico com uma, duas, três, quantas palavras forem, independente da existência ou não de verbo. Isto é frase. Portanto, temos o seguinte: frases
Frases podem conter verbo ou não verbo. Frase pode conter verbo, como aconteceu aqui, e frase pode não conter verbo, como aconteceu nesta última. Nós temos, portanto, frase verbal, digamos assim, e nós temos frase não verbal, certo? As frases não verbais, para nosso estudo por aqui, frase não verbal, ocorre, existe, certo? E a frase verbal, quando existe verbo, essa frase verbal é também chamada de período. Atenção aqui agora. Vejamos o seguinte, período, falei de frase, qualquer enunciado linguístico capaz de expressar algo, capaz de comunicar algo. E período, o que é período? Só é chamado de período a frase que apresenta verbo ou que apresenta locução verbal ou que o verbo não aparece, mas eu posso imaginar qual seria o verbo. Existe ali um verbo subentendido, certo? Período, portanto, é uma frase verbal. Para ser período, é necessário que essa frase apresente um verbo ou apresente uma locução verbal. O que é locução verbal? Lembre aí, você já deve ter visto isso. Locução verbal é quando nós temos dois verbos com valor de um. Por exemplo, um homem vai devagar. Se nós tivéssemos o seguinte, um homem está saindo devagar. Se nós tivéssemos está saindo, um verbo, dois verbos. Mas veja que esses dois verbos não são duas ações. É apenas um homem está saindo, é como se eu falasse um homem sai devagar. Certo? Os dois verbos equivalem a um. Portanto, nós temos uma locução verbal. Período é um enunciado linguístico organizado em torno de um verbo. Período é uma frase formada por oração ou orações. Oração é esse enunciado linguístico dotado de verbo, organizado em torno de verbo. Todas as outras palavras se relacionam ao verbo. Quem vai? Um homem. Vai como? Vai devagar. Veja que as outras palavras se estruturam em torno deste verbo, certo? Portanto, eu tenho aqui um período porque ele foi formado por um só verbo. Ele é formado por uma oração, certo? Então, em síntese, temos o seguinte, nós temos aqui várias frases. Dentre essas frases, nem todas são períodos, porque nesta última não ocorre verbo expresso, nem ocorre verbo subentendido. Lembre, subentendido é aquele verbo que não aparece, mas eu entendo que verbo estaria ali, certo? Então nós temos várias frases, entre elas, nem todas são períodos, porque existe um aqui que não ocorre a presença de verbo. Professor, existem muitas frases não verbais? Olha, existem muitas frases verbais, mas no dia a dia nós acabamos utilizando muitas frases não verbais também. Por exemplo, é o que acontece quando você diz bom dia, é o que acontece quando você diz que calor, é o que acontece quando você diz eita, puxa, lamentando por alguma coisa, certo? Então, existem frases não verbais, frases que não são períodos, embora o que ocorre mais são os períodos. E é sobre os períodos, sobre as orações, que o estudo vai se encaminhar, digamos assim, no 8º ano, certo? É sobre orações. Drummond nos dá ainda o texto Mãos Dadas, e que é bastante útil para a gente entender agora o período, deixando de falar um pouquinho de frase nominal, e focando agora em frase verbal, período, certo? Veja que Drummond, ao escrever o poema Mãos Dadas, ele usa o seguinte: não serei o poeta de um mundo caduco. Note que esta afirmação de Drummond apresenta
um verbo. Note ainda que a segunda afirmação, também não cantarei o mundo futuro, apresenta um verbo. E repare que a terceira afirmação, estou preso à vida e olho meus companheiros, há dois verbos. Portanto, nós temos aqui frases com verbo. Você já sabe que frase verbal é também chamada de período. E período é uma frase formada por oração. O que é então oração? Oração é uma estrutura verbal, é uma estrutura frasal que se organiza em torno de um verbo. Observe que quando eu digo não serei, você percebe que existe um certo eu aqui. Eu não serei, não serei, não serei o poeta de um mundo caduco. Note que todas as expressões linguísticas aqui se estruturam ou se sustentam no verbo. Portanto, esta frase foi formada por uma oração, porque tem um só verbo. Uma frase, um período tem tantas orações quantos forem os seus verbos. Se eu tenho um verbo, eu tenho ali uma oração. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Se eu tenho três verbos, três orações e assim sucessivamente. Aqui, quando eu digo também não cantarei o mundo futuro, tem um certo eu aqui, certo? Eu não cantarei, não cantarei, não cantarei o mundo caduco. O verbo sustenta essa estrutura. Portanto, período. Observe agora que quando eu digo estou preso à vida, eu estou como? Estou preso à vida. Observe que agora eu tenho outro verbo, portanto, duas orações. Oração 1, oração 2. Eu tenho duas orações. Olho meus companheiros. Veja que a expressão meus companheiros não se liga ao estou, se liga a olho. Então, este verbo sustenta outra estrutura. Oração, portanto, é um trecho linguístico sustentado por um verbo, certo? Então, nós temos aqui um período com duas orações. Agora, veja só, pessoal. O período é sustentado por oração, é formado por oração. E esse período pode ser simples, ou esse período pode ser composto. Quando é que eu tenho um período simples? Quando eu tenho uma oração. Quando é que eu tenho um período composto? Quando eu tenho duas ou mais orações. Portanto, no primeiro verso, nós temos aqui um período simples. Por que período simples? Porque ele é formado com um só verbo. No terceiro período, nós temos aqui um período composto. Por que período composto? Porque essa frase foi formada por dois verbos. Se tiver dois ou mais, é período composto. E nós tivemos aqui dois verbos. Eu tenho um período composto. Esse período composto foi formado por dois verbos, portanto, formado por duas orações. A oração estou preso à vida e a oração olho meus companheiros, certo? Portanto, período é a estrutura linguística formada por verbo. Esse período pode ser simples, quando tem um só verbo, ou pode ser composto, quando tem dois ou mais verbos. Aprender sobre frase, oração e período vai ser de fundamental importância para o seu bom desenvolvimento na hora de escrever textos. Seja escrever nas suas redes sociais, seja escrever os trabalhos da escola, seja escrever alguma outra coisa. De repente você quer escrever poemas, escrever um livro. Então, aprender sobre frase, oração e período vai ser de fundamental importância para você melhorar a sua competência comunicativa na hora da escrita. Se você sabe o que é frase, que a frase precisa ser um pensamento completo, obviamente você vai entender quando está lendo, quando está produzindo, que você completou um pensamento. E ao completar um pensamento, você sabe que vai ter que encerrar aquela frase
com um sinal de pontuação. Então, aprender frase, oração e período já vai lhe ajudar a pontuar melhor o seu texto, certo? Na oralidade, quando você fala, percebemos quando alguém encerrou uma frase pela entoação, pela forma como está falando, o tom de voz. Na escrita é preciso que haja os sinais de pontuação. E como é que você consegue traduzir isso no seu texto escrito? Exatamente através dos sinais de pontuação. E você só vai pontuar bem o seu texto se você sabe onde a frase termina. Que tipo de frase é aquela? Se é uma declarativa, se é uma interrogativa ou se é uma exclamativa. Além da pontuação, estudar frase, oração e período vai ser útil para você, para que você melhore a sua leitura também, porque você vai ter noção, quando lê um período, quantas orações haviam ali e, portanto, quantas informações estavam contidas naquele período. Se aquelas informações eram informações independentes ou se aquelas informações eram informações complementares, uma que se encaixava na outra para poder você compreender bem o seu texto. Faz sentido estudar frase, oração e período. Acha isso ou não?